A matemática prova a existência de Deus? Certo, vamos reagir a esse breve conteúdo. A matemática anda de mãos dadas com a lógica e se refere a proposições. E proposições são conteúdo de uma mente. Certo. Ocorre que, se a matemática, assim como a lógica, se restringe a proposições, e proposições são de conteúdo mental na mente de Deus, ora, então para você, a matemática enquanto proposição é o próprio Deus, porque você advoga, como muitos teístas, pela doutrina da simplicidade divina, onde em Deus seus atributos, ou seja, seus predicados, não se distinguem do seu ser. Então, uma vez que você vincula a matemática a proposições, então você está dizendo que essas proposições, enquanto conteúdo mental, são o próprio Deus. Só que proposições possuem composição, possuem partes. Em proposição você tem sujeito, predicado, verbo, só que em Deus não. Deus, os seus predicados são idênticos entre si e idênticos ao próprio ser de Deus. Não há nenhum nível de composição de partes em Deus, diferente das proposições. Então, há uma divergência aí entre a ideia de que a matemática se vincula a proposições na mente de Deus e a ideia da simplicidade divina. Se Deus é simples, não há diferença, distinção da essência de Deus com a sua existência e nem de nada que compõe a natureza de Deus com aquilo que se denomina ser os seus atributos, né? Os seus predicados. Só que proposição tem sujeito e predicado, ou predicados. E nós somos seres contingentes. Para quem não sabe o que é algo contingente, é algo que veio a existir, não existia em nenhum momento, e deixará de existir. Nós, seres humanos, viemos a existir. Então, muitos filósofos não se comprometem com essa noção de que contingente é aquilo que um dia não existiu. Não. Você não se segue da definição de contingência, que objetos contingentes necessariamente não existiram. E outra, nós temos várias possibilidades modais. Uma delas, que não é muito discutida, é a possibilidade modal de entidades contingentes e independentes. Entidades contingentes e independentes, uma vez que elas existem, possivelmente elas nunca vieram a existir. Não houve esse momento em que elas não existiram, não houve a condição delas não existindo. Porém, a matemática é aplicada independente de nós. Aí entra a questão, se é um conteúdo mental, aonde existem essas proposições matemáticas? No nada? Não, precisa de um fundamento, uma base ontológica. E essa base, esse fundamento é o próprio Deus. Verdades matemáticas residem na mente de Deus. Na verdade, nós temos alguns problemas aqui, Jadson. Vou ilustrar pelo menos dois. Primeiro, ainda que verdades matemáticas sejam de conteúdo proposicional e proposições sejam de conteúdo mental, isso não exclui o naturalismo, porque existem formas de naturalismo que abrangem entidades mentais. O naturalismo liberal, por exemplo, ele abarca entidades mentais. Não há contradição numa ideia naturalista que tenha incluso ali no seu escopo entidades mentais. Agora, o outro problema, se a matemática se refere a proposições e proposições são de conteúdo mental, você precisa primeiro negar, né, e justificar por que você nega outras abordagens acerca do que é a matemática ou a lógica, porque existem outras formas de abordar o status ôntico da matemática e da lógica. Nem todo mundo endossa a tese de que a lógica e a matemática se restringem a proposições. Alguns vão dizer, inclusive, que são entidades mentais, mas não proposições ao mesmo tempo. Então você precisa discutir primeiro, né, qual que de fato é o status ôntico que faz sentido para a matemática ou para a lógica, né? Precisa dialogar ali junto com outras formas de abordar essa situação, porque não está dado que a matemática ou a lógica são necessariamente de conteúdo proposicional e, sendo proposições, são de conteúdo mental. A matemática, como a lógica, pode ser pensada, inclusive, como estando ali lastreada, né? Imbricada, melhor dizendo, diretamente ali na própria estrutura da realidade. Não faria sentido elevar a matemática e a lógica acima da própria realidade, dos próprios objetos concretos mesmo. A matemática ela é algo da mente, é conteúdo da nossa mente. Ninguém nunca viu uma proposição matemática, ninguém nunca pegou o número 2, é um símbolo que nós utilizamos para nomear e se referir a alguma coisa, porque a matemática se refere a relações de proposições correspondendo à realidade. Então nós vemos que a matemática, nós precisamos trabalhar, né, qual seria a sua origem, porque ela existe, e há um debate filosófico sobre a origem da matemática.
Aos naturalistas que irão dizer que a matemática é apenas uma invenção, e aos teístas que vão dizer que a matemática ela foi descoberta. Mas, Jadson, naturalistas não exatamente vão afirmar que a matemática foi inventada. Muitos de nós não percebem a matemática e a lógica como algo que está acima da estrutura da realidade. Pelo contrário, é algo que está imbricado mesmo na realidade. Portanto, não poderia ser algo criado, inventado pelo ser humano, como uma mera linguagem. É claro que há um conteúdo de linguagem, né, uma esfera de linguagem dentro da matemática, que, enfim, outras civilizações poderiam adotar outras notações, outras formas de organizar a matemática. Mas essa forma de organizar a matemática, inclusive as verdades dispostas nas proposições matemáticas, elas só são verdadeiras porque elas se fundamentam nas coisas mesmas. É precisamente porque a matemática ou a lógica não se resume a proposições que elas são, de fato, imbricadas nas coisas, não se elevando acima das coisas, não sendo criadas ou existindo apenas num reino abstrato separado de todo o resto. Uma proposição, para ser verdadeira, precisa tirar sua verdade de algum lugar.